Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um encontro e queremos desejar assim que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida nesta noite. Nós ficamos esses 2 domingos atrás sem nos encontrarmos aqui em nosso espaço online, mas estamos de volta. E o desejo do nosso coração é que realmente o Senhor Jesus esteja encontrando lugar e espaço na sua vida. A palavra de Deus nos diz que nós podemos buscar a Ele enquanto nós podemos achá-lo, e quando nós buscarmos a Ele, nós o encontraremos, porque Deus ele é presente em todo e qualquer lugar, independente da circunstância, independente de como você esteja. Então que nesta noite Deus possa falar profundamente ao seu coração e que Ele esteja levando paz, tranquilidade, força, direção à sua vida, e que nada venha a deixar você abalado, que nenhuma circunstância venha deixar você entristecido, deprimido. Lembre-se sempre que existe alguém que te ama e que está bem perto de você, e Ele quer trazer conforto e consolo ao seu coração. Por isso eu gostaria de começar orando nesta noite. Onde você estiver, que você se concentrasse, se você puder fechar os seus olhos e falar com Deus nesta hora, porque Ele vai te ouvir. Ele ouve a oração daquele que clama por socorro, daquele que clama com o coração aberto e totalmente entregue à sua vontade. Oremos então. Pai, nesta hora, pedimos ao Senhor que o Senhor possa vir com bondade, amor, consolo a cada coração, Deus, que está se abrindo para que o Senhor possa trazer uma nova perspectiva, Pai, uma nova visão, uma nova mudança, um novo propósito, que o Senhor possa agir de tal maneira que, se houver, Deus, neste lar, tristeza, medo, insegurança, angústia, que o Senhor possa, em nome de Jesus, mudar esta realidade, Pai. Seja lá o que for que estiver acontecendo, que esteja trazendo dor, sofrimento a esta vida, a esta pessoa que nesta hora está ouvindo, que o Senhor possa trazer, Deus, também uma nova perspectiva, mudança, Pai, e que haja alegria, paz, esperança, e que Cristo possa entrar nesta casa, fazendo aquilo que o Senhor faz na vida de todo ser humano que se coloca diante de Ti, Deus, que é trazer uma nova vida, porque o Senhor tem para nós uma vida diferente, uma vida em abundância,
Por isso, Deus, fala nesta noite, transforma vidas e abençoa-nos conforme a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se você quiser entrar em contato conosco, estamos à sua disposição para conversar, para orar com você, porque eu sei que em momentos de angústia, de sofrimento, de lutas, às vezes tudo o que precisamos é de um ombro amigo, às vezes tudo o que precisamos é abrir os nossos corações e deixar que uma palavra de esperança entre em nosso ser, trazendo algo novo para as nossas vidas. Por isso, Deus te abençoe e conte conosco. Estamos aqui para te dar apoio e orar por você. Deus abençoe.
Olá, gente, tudo bem? Queria trazer uma palavra de esperança de Deus para você, onde fala em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é um texto muito conhecido, é um texto muito narrado, falado, mas, apesar disso, mostra totalmente o amor de Deus pela humanidade. Qual é pai, qual é mãe que entregaria um filho para morrer? Mas Deus, Ele fez isso. Ele pegou o seu único filho, Jesus Cristo, entregou para morrer por mim e por você. O ser humano só vai até a Deus através do Filho, Cristo, através de Jesus. Sem Jesus, nós não podemos ir até o Pai. Ele disse: todo aquele que nele crer, todo ser humano, toda pessoa que crer em Cristo, ela tem a salvação, ela tem a vida eterna. Quando eu creio, eu me submeto. Quando eu creio, eu me permito a Ele entrar, habitar dentro de mim, me guiar, me conduzir, limpar, me sarar, me libertar de mim mesmo, para que eu permita Ele conduzir o meu caminho. Que amor é esse? Só Deus, só o Pai é capaz de amar dessa forma. Não há na face da terra amor igual a esse. Não há e nunca haverá, a não ser o amor de Deus através de Cristo Jesus, para nos resgatar. Na verdade, a humanidade já era para ser exterminada da face da terra. Mas Deus, por amor, envia o seu Filho. E através do seu Filho, eu tenho livre acesso a Ele. Veja você. Quando Ele estava naquela cruz, Ele disse: Pai, perdoa. Ele fala: perdoa a todos os seres humanos, que eles não sabem o que faz. Deus ama o ser humano. Ele não ama as práticas do pecado que o ser humano acaba praticando. Ele ama você, Ele ama a mim. Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele diário. Relacionamento esse de submissão a Deus. E foi isso que Deus fez. Para resgatar você, para me resgatar, Ele deu aquilo que foi o melhor, o seu melhor. Deus entregou o Filho dele. Por isso eu trouxe essa palavra de ânimo, de esperança, uma palavra de reflexão para a sua vida. Tira um momento e dê uma pensada sobre a respeito disso. Que você tem um livre acesso através de Cristo Jesus de ir até o Pai. Foi Ele que entregou o Filho dele para nos libertar da condenação do pecado do mundo. Amém? Gostaria de poder orar com você. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, queremos entregar toda a nação, toda a humanidade diante do Senhor.
Liberta, Senhor, esse povo. Obrigado, Senhor, por tu ter entregado o teu Filho Jesus. E que o ser humano venha crer no Senhor através do seu Filho, Deus. Que venha se permitir que o Senhor possa habitar dentro de cada um, Deus. Sara esse povo, sara, Senhor, essas vidas, liberta e traz essa vida para ter um encontro contigo, Senhor. Nos liberta de nós mesmos, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pelo teu amor, tão grande amor do Senhor para com cada ser humano. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pelo mover, pelo andar. Isso tudo provém do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Senhor, sustenta nossas vidas em Ti. Nos liberta do que o mundo está oferecendo e traz a humanidade para ser submissa ao Senhor. É o que nós te pedimos, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Esse é o amor de Deus para comigo e para contigo. Que Deus assim o abençoe e te guarde poderosamente. Um abraço. Só
Olá, gente de Deus, boa noite. Que Deus esteja abençoando a todos nós, a vocês que nos ouvem. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento. Abençoa a todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra que estará sendo compartilhada. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, gente. Meu nome é Marcos e eu queria poder estar dividindo com você um pouco da palavra, um pouco daquilo que Deus tem falado nas suas escrituras. Como já foi dito no início dessa celebração, já tem uns 2 domingos que nós não estávamos, que não nos encontramos online, né, mas estávamos nos encontrando presencialmente. E agora estamos retomando aí essa caminhada, né, online também. E presencialmente também. Estamos nos encontrando no discipulado durante a semana, no domingo, nas celebrações. Se você quiser entrar em contato conosco, a gente vai deixar o telefone aí no final desse vídeo. Você poderá aí entrar em contato, se quiser auxílio, ajuda, orações, quiser marcar para conversar, nós estamos aqui à sua disposição. O que eu quero poder nessa noite compartilhar com você mais alguns encontros sobre esse mesmo tema, e a gente já tem conversado isso presencialmente, um tema que é muito caro ao Evangelho e que hoje, no nosso momento presente, mais do que nunca, isso precisa vir à tona, vir para esse momento difícil da humanidade, um momento de desafios, de lutas, de batalhas emocionais, físicas, espirituais. O tema que eu quero tratar é um tema que os discípulos no início sempre tratou, que Jesus tratou, que Paulo tratou, que os pregadores, todos eles antigos e os mais recentes, trataram, sobre a cruz de Cristo. Há um livro também com esse título, chamado A Cruz de Cristo, de um grande pregador chamado John Stott. E eu quero resgatar alguns desses elementos que foram tratados ao longo do tempo na palavra, né? Buscando assim, alguns elementos que possam complementar aquilo que vai ser dito. Quando pensamos na cruz, na centralidade dela na história, a gente vê muita gente entrando nos templos, nas igrejas. As pessoas entram para poder cultuar, celebrar, e alguns deles às vezes não entendem o significado desses elementos. Aqueles que não conhecem os rituais, os elementos, estranham até mesmo quando entra nos espaços religiosos, que vê lá uma cruz vazia, mas a cruz está lá como símbolo, junto com outros símbolos. Há outros elementos também, como o batismo, como a ceia. A gente precisa resgatar o significado de tudo isso, porque hoje vivemos uma geração que já perdeu o significado dos elementos centrais do Evangelho. A centralidade da cruz, ela está em todas as coisas. O sinal e o símbolo que permeia toda a mensagem do Evangelho tem a ver com a cruz. Não apenas os 2 pauzinhos cruzados, né? Os dois madeiros cruzados, mas do real significado que Cristo deu a ela naquele momento de sacrifício. Todos os grupos religiosos, eles têm seu símbolo, eles têm um elemento que traz algum significado para a proposta que eles trazem para viver, ou como proposta de projeto para aquele grupo. A gente vê o budismo com a flor de lótus, que
da ideia de Buda ali meditando e chegando no Nirvana, a gente tem no judaísmo a estrela de Davi, nós temos aí até mesmo de forma negativa o nazismo, né, com a suástica, apesar que a suástica vem antes do nazismo, é um símbolo até positivo. Se você for pesquisar aí, você vai descobrir que o nazismo transformou ela em um símbolo negativo. A gente vai ver nós vemos isso em vários grupos. E os cristãos, ao longo do primeiro século e do segundo século, eles iniciam desenhando nas cavernas o louro da vitória, daquele que venceu, né, as corridas, como lá na Grécia. Depois esse símbolo se tornou um peixe, não necessariamente por causa do desenho do peixe, mas sim por causa do nome do peixe em grego, que cada sigla daquele nome, né, cada acrônimo daquele nome dava, a soma deles dava Jesus, o Filho de Deus, né, o Filho do Messias enviado por Deus, o ungido do Senhor. A soma desse acrônimo dava esse nome, mas com o tempo isso foi sendo mudado do século I para o século II, e a gente poderia pensar que os primeiros cristãos deveriam ter colocado uma manjedoura, poderia ter colocado um barco, porque Jesus sempre estava no barco. Os cristãos poderiam ter escolhido uma pomba, um símbolo do Espírito Santo de Deus, mas o símbolo que foi escolhido pelos discípulos ao longo do século I e II foi a cruz. A cruz com um significado profundo de morte, de sacrifício. A cruz não apenas para aquilo que os gregos e os romanos davam na morte, mas o real significado que esse símbolo vai se encontrar em Cristo e que Cristo vai dar a ele. Então esse símbolo se tornou o símbolo da fé e surpreende devido ao elemento de contradição, de sacrifício, de dor, de tristeza que ela traz, e ao mesmo tempo em Cristo ela é sinal de salvação. Salvação para uma humanidade perdida antes, perdida hoje, muito mais, e que sempre estará perdida cada vez mais. E Jesus diz que a luz veio para as trevas, brilhou e venceu. Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 23, ele diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Versículo 23, ele diz: nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A cruz era simplesmente um objeto de contradição para a mente judaica. Os romanos, eles jamais aceitariam um romano ser morto pela cruz, porque era algo abominável para um cidadão romano. Para os judeus era outra abominação também, porque como é que eles poderiam entender que os cristãos adoravam um homem morto, que foi condenado criminalmente, humilhado, envergonhado, porque a cruz servia para os assassinos, a cruz servia para os escravos, para aqueles ninguém, era para esses que a cruz servia. Deuteronômio, nas Escrituras no Antigo Testamento, que
E é de lá que vem, inclusive, o peso da essência do símbolo da cruz, do sofrimento daquele que iria morrer no madeiro. Deuteronômio 21, versículo 23. Seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro, pendurado no madeiro está debaixo da maldição e do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impura a terra que o Senhor, o Eterno, teu Deus, te dá como herança. Aquele que for pendurado no madeiro, esse é maldito do Senhor. Essa é a sentença para quem morresse como um ladrão, escravo, suicida no Antigo Testamento, como um maldito pendurado no madeiro. Atos 5:30, Pedro dizendo e pregando ali para os judeus, ele diz: olha, o Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando-o no madeiro. Versículo 10, capítulo 10, versículo 39, ele diz o seguinte, o mesmo Pedro trazendo a mensagem da cruz: e nós somos testemunhas de tudo que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Assassinado, suspendendo no madeiro. Gálatas capítulo 3:13, Paulo diz o seguinte: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Cristo nos redimiu da maldição da lei, a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O judeu jamais poderia conceber que o seu Messias, seu ungido, aquele que eles acreditavam como o rei dos judeus, como aquele que viria na descendência de Davi, que salvaria a nação judaica, jamais eles poderiam conceber que o Messias iria se tornar um maldito, um processo de substituição. Porque maldito não é aquele que morreu no madeiro. Malditos são aqueles pelo qual Jesus morreu, substituindo e tomando o lugar de todo ser humano, todos aqueles que pecaram e que estão destituídos da glória de Deus. Ontem, hoje e para cada geração, a cruz é um processo de substituição. O maldito se tornou maldito para substituir o lugar de todos os outros malditos, para que pudéssemos ter uma chance de uma nova vida, um projeto de vida chamado Jesus. Em Lucas capítulo 2, de 41 a 50, nós começamos a ver como Jesus ele via o significado da cruz. Já quando criança, ele vai ao templo com os seus pais, sua família, um dia de festa, um certo dia de festa judaica, e ali ele fica enquanto sua família parte, e José e Maria achou que eles estavam com seus tios, seus parentes, seus primos, seguiram há 3 dias e depois deram-se conta de procurar Jesus e não achou no meio daquele grupo. E eles voltam a Jerusalém, segundo conta Lucas, e
passa aí um dia procurando Jesus e quando vai achar Jesus, Jesus está no templo conversando com os sacerdotes, com os saduceus, com os fariseus. E a mãe dele pergunta no versículo 48: olha, filho, por que você agiu assim? Nós estávamos preocupados com você. Mas a resposta do menino de 12 anos é a resposta de alguém que tem uma missão. É a resposta de alguém que tem um propósito claro. E a resposta de Jesus com 12 anos de idade foi: por que vocês estão me procurando? Você não sabia que era meu dever tratar dos assuntos concernentes a meu Pai? Vocês não deveriam entender que eu estou aqui tratando de uma missão, de um propósito que está relacionado à vontade de Deus? Eu estou aqui para seguir o caminho que Deus propôs para mim em relação ao ser humano. Praticamente é isso que Jesus está falando, mas só ele sabia desse fato. Marcos capítulo 8, 29 a 30, ele pergunta para os seus discípulos: olha, o que é que o povo diz que eu sou? E os discípulos vêm respondendo o que o povo diz, e aí ele pergunta para os discípulos: e vocês? Quem acha que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na realidade, todo o processo da vida de Jesus ele tem um propósito claro. Ele sabe que na sua história, por mais que ele faça milagres, sinais, que ele faça seu ensino, tem um elemento que será central na sua vida. E esse elemento central na vida de Jesus, de alguma forma, é o nosso elemento central também. Ele vira para os seus discípulos, depois da resposta de Pedro, e ele pede seus discípulos para não contar aquilo para ninguém, quem ele era naquele momento. Primeiro porque os discípulos ainda iriam entender as consequências de saber quem ele era. Segundo porque ele sabia o que viria a partir do momento quando todos descobrissem quem ele era e queriam negar isso. Marcos 8, 31 a 32, diz que então Jesus passou a ensinar que era imperioso, é fato, é propósito, que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos. Vai ser rejeitado pelos líderes religiosos, chefes, sacerdotes, mestres da lei, e vai ser assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara para eles, começou a deixar claro que o caminho, o propósito de Deus nesse mundo é cruz. O propósito de Deus para o ser humano, antes de haver perdão e salvação, primeiro terá que haver um sacrifício. Às vezes nós pensamos no perdão de uma forma muito leviana. Deus me perdoa porque eu erro, então Deus me perdoa. Eu peco e Deus me perdoa. Eu pratico o mal e Deus me perdoa. Os homens estão se matando, estão roubando, enganando. Mas Deus perdoa. Precisamos entender que o perdão de Deus não veio de graça. De graça veio para nós, mas alguém pagou um preço. Para o perdão ser de graça para nós, alguém pagou um alto preço. Por um processo de substituição. O justo pagou pelos injustos. Aquele que era inocente se tornou maldito para assumir o lugar de todos os malditos. Todos que estavam afastados de Deus. Jesus é essa ponte, ele é a arca, literalmente Jesus é a arca de Noé. E para se entrar na arca, alguém pagou um preço para que nós pudéssemos ter acesso a um caminho de salvação diante de um mundo que segue para seu processo de destruição. A cruz ela é o centro de tudo isso que está acontecendo hoje.
ela foi o centro antes e cada vez mais ela está sendo a resposta para tudo que está acontecendo. Eu não tenho que olhar para o mundo como resposta. Eu tenho que olhar para o que Cristo fez como resposta. De entender o que Ele fez revela o que o ser humano é. Jesus mostrou claramente para nós que a cruz é o seu caminho e a cruz é o caminho de todos aqueles que irá segui-lo em vida. O povo queria um líder político, um libertador, um revolucionário, mas ele, o Messias, ele é o Cordeiro, ele veio como um Cordeiro de Deus. A gente vê essa fala em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista, falando de Jesus, inclusive quando Mateus conta lá no capítulo 3, ele não quer batizar Jesus, mas Jesus chega para Mateus e diz o seguinte: olha, Mateus, deixa que seja assim. Quando Jesus fala lá em Mateus para João Batista, deixa que seja assim, é necessário que se cumpra aquilo que está escrito. E João, pela revelação de Deus, de Jesus, ele diz: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que vai assumir o lugar daqueles que deveriam morrer. Quem vai morrer é um morrerá por todos, para que todos possam viver por esse que é Cristo. Paulo, falando sobre a mesma mensagem que tem como princípio o significado da cruz, em 2 Coríntios capítulo 5, 15, ele diz: e ele morreu por todos, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em Lucas capítulo 18, versículo 31 a 34, Jesus vai falar desse propósito dele. Ele, chamando os discípulos à parte, diz que vai subir para Jerusalém e que tudo que está escrito sobre ele vai se cumprir. Tudo que está escrito sobre ele é a cruz. Ele é aquele que levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. E o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Tudo que caiu sobre ele deveria ter caído sobre nós. Mas ele assumiu, nos substituindo, para que pudéssemos ter salvação. Infelizmente, o significado da cruz, na maioria das igrejas, perdeu completamente o sentido. O significado da cruz, na maioria das igrejas, é roupa, é corte de cabelo, é comportamento, é rituais, é dons. Parece que o significado da salvação é trejeito, paradigmas religiosos, doutrinas de igreja. Parece que esse é o significado da cruz. Parece que Jesus morreu para criar todo esse negócio. Mas Jesus não morreu para criar nada disso. Deus, segundo João 3,16, que foi falado pelo nosso irmão Daniel, Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho, seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por isso que Deus morreu. Deus morreu em Cristo Jesus para se reconciliar com cada ser humano. Ele não morreu só pela igreja. Ele morreu por todo o cosmos.
Ele morreu por sua criação, não só pelo homem. Tudo na criação está banhado pela graça e pelo sangue de Deus. Tudo que Ele criou, Ele quer redimir todas as coisas. A prova disso é que no final do Apocalipse haverá um novo céu, haverá uma nova terra, haverá um novo ser em Cristo. Todas as coisas serão redimidas em Cristo. A gente precisa começar a reavaliar o sentido de igreja, o sentido de estar com Deus, porque Ele não morreu só pelos salvos. Antes de haver salvos, Ele morreu por todos os pecadores. Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores, como diz lá em Romanos 5, Paulo diz. Ele não morreu para nos transformar em coisas, Ele morreu para nos transformar a imagem e semelhança dele. Esse é o processo de Deus em nossa vida, nos transformar em Cristo. Mas o velho ser precisa morrer na cruz. O mundo que você está vendo precisa morrer na cruz de Cristo, aceitando a proposta que Deus Ele trouxe pela cruz. Por isso que o significado da cruz ela é tão importante, não por causa do madeiro, mas sim por causa da salvação como proposta que Deus trouxe através de tudo aquilo que Ele fez. Isaías 53, todo o capítulo, ele vai deixar claramente isso, o significado da vinda de Cristo a esse mundo. Veio para carecer, Ele foi maldito, desprezado por todos os homens, todo ser humano o desprezou, mas foi um cordeiro, foi ao matadouro para nos substituir como propiciação pelos pecados. Essa palavrinha pecado mesmo que ninguém mais usa hoje, né? Hoje ninguém usa pecado porque ninguém quer ouvir isso, porque ninguém quer se enxergar. Mas é na cruz de Cristo que nós nos enxergamos. Ele se tornou maldito, sem ser maldito. Ele se tornou maldito por causa da maldição de todos os malditos, aquela maldição do afastamento de Deus. Sua morte é o ponto final do universo e de toda a criação, de todas as coisas. Quando ele diz está consumado, está feito, não só a salvação, todo o processo, todo o julgamento da humanidade, todo o apocalipse começa ali a partir da cruz. O início, meio e fim está na cruz. O segredo da vida está na cruz. Para tudo que você está vendo acontecendo nesse mundo hoje tem a ver com a cruz de Cristo. O significado a cruz ela é o centro da própria existência. O amor de Deus, inclusive, está por trás de tudo isso. Em João, capítulo 12, 31, ele vai deixar claramente o significado de todo o projeto de salvação para mim e para você, para aquele que está lá fora, para aqueles que não conhecem a Cristo, para aqueles que Ele quer trazer para o reino de Deus. Ele diz em João 12, 31 que chegou a hora deste mundo ser julgado. Chegou a hora do príncipe deste mundo, que é Satanás, ser julgado e ser expulso, ser vencido pela cruz de Cristo. Ele disse que quando for levantado da terra, e quando ele recebeu os pregos nas mãos, ele estava deitado. Recebeu os pregos nos pés, a cruz estava deitada. É o sinal de quando ele diz que ele foi erguido, quando ele foi erguido, ele diz que vai atrair as pessoas a ele. Cristo é a salvação que nos atrai. Para aqueles que creem, para aqueles que querem serem salvos. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que havia de sofrer, segundo diz João. Versículo 35 e 36, ele diz: então Jesus lhe replicou: ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós, caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos surpreendam. E hoje as trevas estão surpreendendo todo mundo. Não importa o que aconteça e que nome leve, a definição e o conceito do que você está vendo é treva. Para essas trevas existe uma luz.
Não seja surpreendido pelas trevas, pois aqueles que andam nas trevas não sabem para onde vai, disse Jesus. Enquanto vos tende a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. E terminando de falar, ele partiu e ocultou-se deles. Nem todos creram, mas alguns creram. É assim como foi antes, é assim hoje. Alguns creem, alguns não creem, mas uma coisa é certa: as trevas já se faz presente. O príncipe deste mundo está agindo. E Deus já trouxe a salvação. Deus já cuidou da nossa cura, da nossa libertação. O versículo aí do capítulo 12 mesmo, do versículo 42 a 47, ele diz: apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditavam nele, mas devido os fariseus não declaravam sua fé, para não ser excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. É a nossa realidade. Os homens estão buscando mais poder, dinheiro, honra, mesmo que para isso a humanidade tenha que morrer, mas esqueceram do principal, de buscar a glória de Deus. Então Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, disse Jesus, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se você está me ouvindo, eu quero lhe dizer uma coisa. Sabe o que foi que Jesus falou? Creia nele. Não é só crer, é querer ele. É comer como um pão da vida. Jesus foi feito para ser absorvido. Quando você entender o que ele fez na cruz, do significado na cruz, e dizer: olha, Deus, eu creio no que tu fizeste na cruz do Calvário. Na realidade, o Senhor estava me substituindo. Porque maldito não era o Senhor, maldito era eu. Maldito é todo ser que se volta contra Deus. E Deus, por amor, substituiu todos esses para dar uma chance de salvação. Ele quer nos transformar em novos seres em Cristo Jesus. Está escrito nas Escrituras, e ele sabia disso. Ele sabia de tudo o que ia acontecer. Ele sabia o tipo de morte que ele iria passar. Lá no Getsemane ele diz: olha, Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Cálice é levar sobre ele toda a maldição humana. Mas ele respondeu: todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. É o Cordeiro que vai levar o peso de toda a maldição, de todo o pecado humano. É por isso que ele chora e ele sofre. Por nós. É por isso que ele vai para a cruz. Por nós. Para nos substituir. Ser propiciação pelos nossos pecados. De todo. De todo. Se você é cristão, eu quero dizer que Deus não morreu só por você. Ele morreu por todo mundo. A salvação é para todos. Mas o efeito da salvação só irá acontecer quando alguém fala assim: eu me arrependo, eu creio no que Cristo fez e eu quero a salvação. Aí nessa hora a salvação faz o efeito. Mas o remédio foi dado para todos. O efeito desse remédio só fará quando cada um tomar, que é a salvação de Cristo. O que é que você prefere? Continuar sendo maldito ou deixar que Cristo assuma o seu lugar como maldito para te salvar, te libertar das trevas? Você que está me ouvindo, você que está entendendo aquilo que está sendo falado, eu quero lhe dizer que Ele escolheu isso por nós. Não tem nada que façamos para ser salvos por Deus. Ele já nos deu a salvação de graça porque alguém pagou. Nos deu um perdão de graça porque alguém pagou, para que tivéssemos nova vida porque alguém pagou. Tudo isso custou um preço. Não há perdão, não há salvação sem que alguém tivesse pago um preço.
esse preço foi pago por Cristo Jesus. Ele sofreu tudo o que sofreu para que tivéssemos o benefício de andar num novo caminho, termos uma nova chance de vida para esse tipo de vida que o mundo está apresentando, de pura treva. Para essas trevas existe uma luz. Ele escolheu isso por amor, revelou o Pai por amor, e por amor ele derramou o seu sangue. Essa foi a sua missão, esse foi o seu propósito, esse foi o seu objetivo. Na trilha e no caminho de Cristo havia uma cruz. E a cruz é o significado do símbolo de nossa vida. Não é o significado apenas de uma igreja ou de uma outra igreja. O símbolo da cruz é um elemento que deve andar cravado em nosso coração para entender todo o processo que foi feito. A cruz, ela está vazia, porque Cristo ressuscitou. Mas ela também é um lembrete de quem nós somos. E essa é a mensagem que, passada por Jesus, ensinada e vivida por Cristo, e o Cristo também ressuscitado, essa é a mensagem ensinada pelos seus discípulos, pelos apóstolos. Quando em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 e 4, Paulo vai dizer: olha, porquanto que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, conforme as Escrituras. Ele cumpriu o caminho da cruz. Romanos 3, do versículo 10 ao 26, Paulo vai dizer: não há um justo, nenhum sequer. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que fale, que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar. É bem o que a gente vê hoje. Isso aqui é o retrato da humanidade. Debaixo dos seus lábios estão um veneno de serpente, suas bocas estão cheias de maldição, seus pés são rápidos para derramar sangue, seus passos são marcados por destruição e miséria. Esse é o retrato do ser humano sem Deus. Esse é o caminho da humanidade. Não conhecem o caminho da paz. Ora, sabemos que tudo que a lei diz que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando em obediência à lei, à doutrina. Ninguém será justo observando tradições humanas ou igreja. Ninguém será justo declarado, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Até quem serve a Cristo e se coloca diante de Cristo continua na sua essência sendo um pecador, lavado pelo sangue de Cristo, redimido, se tornando novo ser, mas lá está o elemento cravado na alma. É um pecador, mesmo que não faça mais o mal, continua sendo pecador. Justificados pela fé em Cristo Jesus. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunha a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para que todas as pessoas que creem, sem distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos sendo justificados, sendo perdoados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Sendo justificados mediante a redenção que está em Cristo Jesus. E aí Paulo fala em Romanos capítulo 5, somos justificados por causa dele. E crendo nele, nós estamos em paz com Deus. Justificados pela fé, por
meio de Jesus Cristo. Agora estamos em paz com Deus. Para aqueles que creem, para aqueles que querem, em meio a esse mundo de trevas. Você quer? Você crê? Pois essa é a mensagem da cruz, ela é loucura. Até agora você me ouvindo dizendo, mas isso é coisa de louco mesmo. Essa é a loucura da cruz. No livro de 1 Coríntios, Paulo fala o tempo todo, essa é a mensagem que é loucura para os homens, para os judeus, para os gentios. Porque aquele que foi para o madeiro, ele é um maldito, maldito de Deus. Mas ele não era maldito por causa dele, ele foi maldito por nós. Nós somos os malditos que mandaram Cristo para a cruz. Nós somos os pecadores que derramou o castigo sobre Cristo. Quem matou Cristo, talvez sempre é a pergunta que se faz. Quem matou Cristo somos nós. Ali estavam os representantes de toda a humanidade, os religiosos, os políticos, o povo na sua estupidez, os incrédulos dizendo se tu és o Cristo, desce da cruz. Quem matou Cristo? Quem matou Cristo foi a humanidade. Mandou e matou Deus na cruz. Mas a resposta de Deus para o mal da humanidade, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E todos aqueles que creem naquilo que Cristo está fazendo, esses serão salvos. Como é que eles serão salvos? Se arrependendo de seus pecados, dizendo, olha, eu me arrependo. Como aquele ladrão lá na cruz que diz, olha, esse nenhum mal fez. Ali foi um trabalho da ação de Deus naquele coração. Esse nenhum mal fez. Mas nós somos pecadores, ladrões, estúpidos. Por isso que nós estamos aqui, merecendo o castigo. Aquele ladrão, pela lei humana, romana, está na cruz, e ele olha para Cristo e fala para Cristo, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus levando o mal dele na cruz de Cristo, Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você quer que Jesus age assim na sua vida? Então entregue sua vida agora a Cristo, dizendo, eu quero Cristo. Eu quero esse projeto de vida. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Comece pelo arrependimento. Olha, eu olho para o passado e entrego esse passado a Cristo. Eu olho para esse mal e entrego a Cristo. Eu olho para esse mundo e quero entregar a Cristo. Porque a solução foi dada. A arca da salvação está com a porta aberta. Mas lembre que na história da arca, o dilúvio viria. Isso significa que o Apocalipse está aí como um aviso, que vai vir algo sobre o planeta assim. Algo vai acontecer. Mas a porta da salvação está aberta desde a cruz de Cristo. E é interessante como é que o Apocalipse ele termina. Ele começa e termina. Lá em Apocalipse capítulo 1, capítulo 6, a gente vai logo nos primeiros capítulos colocando Cristo de três formas. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que vai abrir os selos. Ele é o Cordeiro justo de Deus, o único que é capaz de abrir os selos de tudo que virá e ainda irá acontecer. Ele é o dono da história. Você está achando que o homem é o dono da história? Não é o ser humano que é o dono da história. O dono da história é Deus. Ele é o Cordeiro que salva a história. Ele é o dono da história que julga a história. E ele é o único alvo de adoração, que assim vai terminar a história. Deus sendo adorado. O Cordeiro que salva, aquele que tem o controle de toda a história humana, que tem em suas mãos a história humana que ainda não terminou, que no final de tudo ele será adorado. Porque todo o mal em Cristo já foi cancelado. Na minha vida, na sua vida, se você crê nisso, eu queria que você fechasse seus olhos. Você orasse comigo assim. Senhor Deus, eu confesso todos os meus pecados nesse momento e me arrependo de todos eles. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Quero que tudo que
que o Senhor fez na cruz seja o centro, seja o símbolo, o sinal, um significado real a ponto de transformar a minha vida. Que a cruz de Cristo, ó Deus, faça uma transformação real em mim como um novo ser em Cristo. Me perdoa pelo mal, muitas vezes religioso, por acreditar em coisas religiosas de roupa, de forma de ser, de comportamento doutrinário, de tradições. Lanço tudo isso para a cruz, para que eu seja liberto em Cristo. Porque a cruz é o significado real pelo qual nós seguimos a Deus. Eu quero entregar a minha vida agora à tua presença, porque aquela cruz não era para Cristo, aquela cruz era para mim. Em nome de Jesus, vem fazer morada em mim por causa da cruz de Cristo, por aquele sangue que foi derramado para me salvar. Que eu morra com Jesus na cruz, que eu ressuscite com Ele, como Ele ressuscitou, em nome de Jesus, para uma nova vida. Amém. Você orou comigo? Se não, eu vou te fazer a oração. Se você entendeu, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que liberte você de todas as amarras da incredulidade, amarras religiosas, amarras de prepotência, de presunção, de saber, de hipocrisia. Que Deus nos liberte de todo o pecado, para que a gente possa viver uma verdadeira vida em Cristo Jesus. Que a cruz, que o significado da cruz faça sentido real em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado.
sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.